Erling Braut Haaland nasceu em Leeds em 21 de julho de 2000. É um futebolista norueguês nascido no Reino Unido que atua como centroavante pelo Manchester City e pela seleção norueguesa. É considerado um dos melhores atacantes do futebol mundial e um dos melhores jovens jogadores do mundo. Em 2020 ganhou o prêmio Golden Boy, dado ao melhor jogador com idade abaixo de 21 anos atuando na Europa. Haaland começou a carreira em 2016 no clube de sua cidade, o Brighton. No ano seguinte, transferiu-se para o Molde, onde ficou por 2 temporadas, até assinar com o time austríaco Red Bull Salzburg em janeiro de 2019. Em Salzburg, Haaland conquistou 2 títulos do campeonato austríaco e 2 Copas da Áustria. Com a camisa do Salzburg, Haaland tornou-se o primeiro jogador jovem, 21 anos ou menos, a marcar pelo menos um gol em 5 jogos consecutivos na Liga dos Campeões da UEFA, durante a temporada 2019-2020. No meio da temporada, ele foi contratado pelo Borussia Dortmund por um valor estimado em 20 milhões de euros e continuou com seu sucesso de gols pela Liga dos Campeões, tornando-se o segundo jovem a marcar 10 gols pela competição. Durante a Copa do Mundo da FIFA Sub-20 de 2019, Haaland foi o artilheiro, ganhando a chuteira de ouro e marcando o recorde de 9 gols em uma única partida contra a seleção de Honduras. Em 5 de setembro de 2019, estreou pela seleção norueguesa principal. Ele nasceu em 21 de julho de 2000, na cidade de Leeds, na Inglaterra, quando seu pai, Alfie de Haaland, jogava pelo Leeds United, que na época estava na Premier League. Em 2004, aos 3 anos, mudou-se para a cidade de Brighton, localizada na Noruega. Além de jogar futebol, Haaland praticava vários outros esportes quando criança, incluindo handebol, golfe e atletismo. Em 2006, aos 5 anos de idade, conquistou o recorde mundial de salto em comprimento em pé, com a distância registrada saltada de 1,63 metros. Sua mãe, Marita Braut, foi campeã nacional de heptátlon na Noruega. Brian, filho do ex-volante lateral direito Alfie de Haaland, que disputou a Copa do Mundo da FIFA de 1994 e famoso por sua rivalidade com o irlandês Roy Keane nos anos 90 e 2000, Erling começou a carreira no modesto Brighton, onde seu pai também estreou profissionalmente 10 anos antes. No time B, fez 18 gols em 14 partidas e tal desempenho fez com que ele fosse promovido ao elenco principal aos 15 anos de idade, estreando no dia 12 de maio do mesmo ano, 2016, contra o Rhein, pela 2ª divisão norueguesa. Ele, que esteve próximo de assinar com o Hoffenheim, continuou no Brighton para o restante da temporada, jogando por 16 vezes. No dia 1º de fevereiro de 2017, foi contratado pelo Molde Eliteserien. Porém, sua estreia foi 2 meses depois, no dia 26 de abril, pela Copa da Noruega. O primeiro jogo do atacante no campeonato norueguês também foi tardio, em junho, contra o Sarpsborg. No dia 1 de julho de 2018, Haaland marcou 4 gols contra o Brann nos primeiros 21 minutos do jogo, garantindo à sua equipe uma vitória fora de casa por 4-0 sobre os líderes invictos da época. O hat-trick foi marcado em 11 minutos e 2 segundos e todos os 4 gols em 17 minutos e 4 segundos. Neste dia, um olheiro do Manchester United acompanhava o jogo, Ole Gunnar Solskjaer. Então, o técnico do Molde afirmou que o estilo de jogo do jovem atacante lembrava o de Romelu Lukaku e também falou que várias propostas foram rejeitadas pela equipe. No jogo seguinte, no dia 8 de julho, Haaland teve outra boa atuação, marcando 2 gols e dando uma assistência na goleada por 5-1 sobre o Vålerenga Futbol. Já no dia 26 de julho, em jogo válido pela Liga Europa da UEFA, o centroavante marcou na vitória por 3-0 contra o modesto Lassi, da Albânia. Por suas performances no Eliteserien 2018, Haaland recebeu o prêmio Eliteserien Breakthrough of the Year. Ele terminou a temporada 2018 como artilheiro do Molde, com 16 gols em 30 partidas em todas as competições. No total, disputou 50 partidas e marcou 20 gols pelo Molde. No dia 19 de agosto de 2018, o Red Bull Salzburg anunciou a contratação de Haaland, que foi integrado ao elenco principal no dia 1º de janeiro de 2019. O vínculo do atacante com o clube austríaco era de 5 anos. Já no dia 19 de julho de 2019, Haaland marcou seu primeiro hat-trick para o clube em uma vitória pela Copa da Áustria por 7-1 contra o Parndorf. E em 10 de agosto, com seu primeiro hat-trick na Bundesliga austríaca em uma vitória por 5-2
contra o Wolfsberger. Haaland marcou seu terceiro hat-trick pelo Red Bull Salzburg no dia 14 de setembro em uma vitória por 7-2 sobre o Hartberg. 3 dias depois ele conseguiu mais um na sua estreia na Liga dos Campeões contra o Genk em uma vitória por 6-2. Haaland tornou-se o segundo mais jovem na história da Liga dos Campeões da UEFA a marcar em cada um de suas 3 primeiras participações na competição, depois de Karim Benzema com um gol contra o Liverpool e 2 contra o Napoli. Dessa forma, ele também se tornou o primeiro jogador a marcar 6 gols em seus 3 primeiros jogos na Liga dos Campeões. Mais tarde, após balançar as redes novamente contra o Napoli, tornou-se o jogador mais jovem a marcar em 4 jogos consecutivos e o quarto jogador a conseguir esse feito seguindo Alessandro Del Piero e Diego Costa. O atacante voltou a marcar no dia 27 de novembro contra o Genk, balançando as redes em 5 partidas consecutivas na Champions, igualando o recorde de Alessandro Del Piero, Serhii Rebrov, Neymar, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Somando todas as competições disputadas, Haaland marcou 28 vezes e deu 7 assistências em apenas 22 jogos pelo Salzburg na temporada 2019-20. Além disso, brilhou na Liga dos Campeões com 8 gols em 6 partidas. Foi anunciado como novo reforço do Borussia Dortmund no dia 29 de dezembro de 2019, assinando um contrato válido até 2024. Haaland estreou no dia 18 de janeiro de 2020 contra o Augsburg pela Bundesliga, entrando no segundo tempo e marcando o hat-trick em apenas 20 minutos na vitória por 5-3. Na rodada seguinte, no dia 24 de janeiro, Haaland entrou na segunda etapa novamente e marcou mais 2 gols na goleada por 5-1 contra o Colônia. Na sua terceira partida pelo Borussia Dortmund, a primeira como titular, confirmou de vez a grande fase ao marcar 2 gols na vitória por 5-0 diante do Union Berlin. Com isso, ele foi o primeiro jogador na história da Bundesliga a marcar 7 gols nas 3 primeiras atuações. No dia 18 de fevereiro foi titular e disputou seu primeiro jogo pela Liga dos Campeões com a camisa do Dortmund, marcando 2 gols contra o Paris Saint-Germain, pela partida de ida das oitavas de final. Tornou-se assim, com 10 gols, um dos artilheiros da competição ao lado de Robert Lewandowski. Na final da Copa da Alemanha contra o Leipzig, o atacante teve boa atuação e conquistou o título, marcando 2 gols na vitória por 4-1. Ao final da temporada, Haaland foi eleito o melhor jogador da Bundesliga 2020-2021. Aos 20 anos, Haaland foi artilheiro da Liga dos Campeões 2020-2021, com 10 gols em 8 jogos. Isso fez dele o artilheiro mais novo da história da competição. O centroavante deixou o time aurinegro com um incrível retrospecto de 86 gols marcados em 88 partidas. Em 10 de maio de 2022 foi anunciada a sua venda ao Manchester City. Ele assinou um contrato até 2027 com o time de Josep Guardiola. Este é um dia de orgulho para mim e minha família. Sempre adorei assistir ao City, principalmente nas últimas temporadas. Você não pode deixar de admirar o estilo de jogo deles, é emocionante e eles criam muitas chances, o que é perfeito para um jogador como eu, disse Erling Haaland ao site oficial do City. Estreou no dia 23 de julho contra o Bayern de Munique no amistoso realizado no Lambeau Field, em Green Bay. O atacante marcou o único gol da partida e o City venceu por 1-0. Sua estreia oficial foi no dia 8 de agosto, na vitória por 2-0 contra o West Ham, fora de casa. O atacante norueguês teve uma boa atuação e marcou os 2 gols da partida, juntando-se assim ao Sérgio Agüero como os únicos jogadores a marcar 2 vezes na estreia da Premier League pelos Citizens. Voltou a brilhar no dia 27 de agosto na vitória por 4-2 contra o Crystal Palace, onde marcou seu primeiro hat-trick pelo Manchester City. O atacante manteve o grande momento e anotou mais um hat-trick no jogo seguinte, no dia 31 de agosto, na goleada por 6-0 contra o Nottingham Forest, onde marcou 3 gols no primeiro tempo da partida. Com os tentos marcados, Haaland se isolou na artilharia da Premier League, chegando aos 9 gols em 5 partidas. O centroavante norueguês foi destaque no dia 6 de setembro em sua estreia pelo Manchester City na Liga dos Campeões da UEFA. Com os 2 gols marcados na goleada por 4-0 sobre o Sevilla, Haaland atingiu um novo recorde da competição europeia, chegando aos 25 gols marcados em 20 partidas na Champions League, tornando-se o jogador mais jovem, 22 anos e 47 dias, a chegar aos 25 gols no torneio, superando o francês Kylian Mbappé. Haaland voltou a marcar no jogo seguinte também pela Liga dos Campeões na vitória por 2-1 contra o Borussia Dortmund. Em respeito ao ex-clube, o atacante não comemorou o gol. Teve grande atuação no dia 2 de outubro no Etihad Stadium ao marcar um hat-trick no derby contra o Manchester United. O City, que goleou por 6-3, também contou com o hat-trick de Phil Foden. Com os 3 gols marcados, Haaland chegou aos 14 na Premier League e ficou ainda mais isolado na artilharia da competição.